Hoje nós vamos falar sobre a jornada de Abraão, a longa viagem que ele fez desde a terra onde ele morava até a Terra Santa, a Palestina. E ele fez essa jornada porque Deus mandou ele fazer. E ele fez essa jornada com base na sua fé. Por isso, essa jornada ficou tão importante, tornou-se uma coisa fundamental na fé cristã, porque foi por demonstrar essa fé que Abraão se tornou um homem apoiado por Deus, recebeu uma promessa de Deus, essa promessa passou para os seus descendentes, e daí nasceu o povo de Israel, na onde Jesus veio. Portanto, essa jornada de Abraão, a fé que ele demonstrou, está na origem da formação do povo, da onde o Messias, da onde o nosso Jesus veio. Esse vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde discutimos temas fundamentais para a fé cristã. Temas que nos permitem entender aquilo que Deus deseja de nós e nos aproximarmos dele. Então, vamos falar da jornada de Abraão. E eu vou começar aqui mostrando para vocês um mapa. Esse é o mapa da região da Terra Santa e da região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. A Terra Santa é Israel. Então, vamos olhar o que aconteceu. Abraão nasceu aqui em Ur, na parte direita da figura. Aqui nós temos os rios Tigres e o rio Eufrates. Mesopotâmia quer dizer entre rios. É essa terra que hoje está no Iraque, que fica entre esses dois rios. E por causa desses dois rios, essa era uma região muito fértil. E por isso, esse foi um dos lugares onde a civilização humana se desenvolveu. E aqui está a cidade de Ur, da região que na época era chamada de Caldeia. Portanto, Abraão era caldeu, ele nasceu em Ur. E vocês veem aqui na figura, tem dois trajetos, um em verde, que é o trajeto de Abraão antes do chamado de Deus, um trajeto que ele fez por conta própria, junto com a sua família. E aqui em rosa temos o trajeto que Abraão fez depois do chamado de Deus, já por conta da sua fé. Vamos ver o que aconteceu. Então, Abraão nasceu em Ur, na Caldeia, como eu expliquei, e em dado momento, o pai de Abraão, Terá, resolveu levar a sua família, incluindo Abraão e a sua mulher Sara, para uma outra cidade, para um outro local, onde provavelmente eles teriam condições de vida melhores. A Bíblia não explica a razão dessa migração. Então, a família de Terá, o que inclui Abraão, a sua mulher Sara, o sobrinho de Abraão, Ló, saíram de Ur, passaram aqui pela Babilônia e foram até uma cidade chamada Harã, onde eles passaram a residir. Essa cidade é muito importante, essa região é muito importante, porque depois Abraão, já um homem rico, estabelecido, quando ele procura uma esposa para o filho dele, Isaque, ele manda o seu servo ir até Harã, junto à sua parentela, que tinha ficado para trás, para buscar uma esposa. E aí vem Rebeca. E depois Jacó, neto de Abraão, também vai até Harã buscar esposa. Ele acaba se casando com Leia e com Raquel. Isso tudo é contado na Bíblia. Então, essa cidade ela é muito importante porque dela vieram matriarcas. De Harã, então, Abraão recebeu o chamado de Deus. Deus disse para ele: saia da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar onde eu vou mostrar a você o que você deve fazer, como você deve habitar, etc. E Abraão saiu com a sua mulher Sara e o seu sobrinho Ló e veio descendo aqui na região que é hoje chamada de Síria. Aqui está Damasco, capital da Síria. Ele passou o largo de Damasco e veio parar num local chamado Sequém.
Sequém já é em Israel, e de Sequém ele acabou fazendo uma migração indo até o Egito. Essa aqui é a foz do rio Nilo, onde ele teve numa cidade chamada Zoan, ao encontro dele com Faraó, etc. E depois ele volta do Egito para Israel, para a Terra Santa, para a Palestina, e acaba se radicando em Hebrom. Então, essa é a trajetória de Abraão, saindo de Ur por conta própria, por decisão do seu pai, indo até Harã, morando ali um tempo. Depois, por orientação de Deus, ele sai de Harã, entra pela Síria, acaba entrando em Israel, para em Sequém, vai até o Egito, volta para Hebrom, em Israel, e ali ele termina a sua trajetória. E eu vou ler agora para vocês o texto bíblico onde isso tudo está descrito. Essa descrição começa em Gênesis, capítulo 11, versículos 29 a 31, que diz assim: o nome da mulher de Abrão era Sarai. A Bíblia conta que Abrão mudou de nome e passou a se chamar Abraão. E Sarai mudou de nome e passou a se chamar Sara. Nós conhecemos como Abraão e Sara, mas os seus nomes originais eram Abrão e Sarai. Então, o nome da mulher de Abrão era Sarai. Sarai era estéril e não tinha filhos. Isso foi todo aquele drama de que Sara era estéril, Abraão não tinha descendentes, e Deus promete a ele descendentes, etc. Está na promessa original que Deus fez a Abraão. Terá, que era pai de Abraão, tomou seu filho, Abraão, seu neto, Ló, e sua nora, Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Então foi aquilo que eu mostrei, aquela parte verde. A ideia original deles era ir até a Terra Prometida, mas não chegaram lá, eles ficaram em Harã. Então se estabeleceram ali. E aí, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 5, diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a origem da promessa que Deus faz a Abraão. Então, diz: saia daí, demonstre fé, atenda o que eu estou falando, e eu farei de você um grande povo, que é o povo de Israel, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que isso quer dizer? De Abraão vem Jesus. E Jesus abençoa todos os povos da terra. Então, essa decisão de Abraão de obedecer a Deus, demonstrar fé e ir para onde Deus queria que ele fosse, está na origem de uma bênção que veio para todos os povos da terra. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Repare, Abrão já tinha 75 anos quando Deus lhe diz para sair da sua terra. Ele estava confortável, estabelecido, bem, tinha posses. Não tinha razão para sair de Harã. Não tinha. Mas Deus lhe diz: saia, e eu vou fazer de você um povo. Obedeça, demonstre fé e siga aquilo que eu estou pedindo. E Abrão acreditou. Abrão demonstrou fé. Abrão obedeceu e ele saiu da sua terra. E o texto continua assim: Abrão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, e partiram para a terra de Canaã. Canaã é o nome bíblico da terra prometida.
o que a gente chama hoje de Palestina. E Abrão foi. E por esse ato de fé, toda uma história se desenrolou, toda uma história se encaminhou, cumprindo aquilo que Deus queria, que era a chegada do Messias. Por causa desse ato de fé, Abrão é conhecido como o pai da fé. E ele também é conhecido como amigo de Deus, que é uma coisa fantástica. Imagina você ser chamado de amigo de Deus. Uma história maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas nossas redes sociais, nos indique para amigos, familiares, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.